Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Vocês estão Boa bem? noite, professor. Está tudo bem? Tudo bem. Que bom. Hoje nós vamos, dentro aí da nossa disciplina de raciocínio clínico, nós vamos terminar o caso clínico número 1, que a gente apresentou, e hoje nós vamos falar do final do caso, da maneira como ele foi tratado, né? Fazendo alguns comentários ali durante a exposição, para que a gente possa estimular o raciocínio, né? E ver como é que as coisas são decididas, né? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Eu acho que eu já li o caso todo. Acho não, tenho certeza que eu já li o caso todo. E nós vamos pegar uma parte do caso, onde começam a se descrever as complicações e ali o desenvolvimento do caso. Vamos lá. Muito bem. Vocês estão vendo o slide? Sim, estamos sim. Então, vejam ali. A partir daquele ponto ali, na avaliação de outras complicações relacionadas ao diabetes mellitus, identificava a presença de retinopatia diabética não proliferativa, moderada ao fundo de olho, teste do monofilamento, 10 gramas com múltiplos erros bilateralmente. Aqui eu já mostrei esse slide para vocês, né, que o diabetes tipo 2 está associado a comorbidades, né, nós falamos sobre isso na primeira aula, né, quando a gente deu ênfase ali à importância do diabetes, né, da sua prevalência, da presença de outras patologias associadas ao diabetes, como hipertensão, obesidade, lipidemia, inflamação, hipercoagulabilidade. Isso pode levar à disfunção endotelial e esses fatores aceleram a aterogênese. Aqui é um slide que mostra um vaso, né, com as camadas ali, tem o endotélio, tem a camada muscular e tem os adipócitos, né? Na situação de normalidade, quando estamos normais, você tem as artérias são envoltas por tecido adiposo, né? E níveis de adiponectina elevados e secreção de fatores vasodilatadores como fator de relaxamento derivado do adipócito. Quer dizer, o adipócito ele contribui para manter o endotélio íntegro e também contribui com fatores vasodilatadores. Quando você tem a situação de diabetes tipo 2, onde você tem a resistência insulínica, essa situação se modifica, né? E você tem a migração do monócito pelo endotélio, né? Vai se transformar em macrófago ali dentro da parede da camada muscular, né? Monócito se transformando em macrófago, e você tem anormalidades que são características dessa situação da presença da resistência insulínica, contribuindo para a aterogênese. Vasculares aumentam de tamanho e volume e secretam níveis reduzidos de fatores regenerativos, como o fator de crescimento do hepatócito, aumentam os níveis de fatores pró-inflamatórios, são as interleucinas, fatores de necrose tumoral, atração de monócitos, né? Esses fatores inflamatórios inibem uma via, né, da fosfatidillinositol quinase 3 de transdução da insulina, aumentando a permeabilidade endotelial e aumentando a resistência à insulina. Esse fator de atração de monócitos promove a infiltração de monócitos e macrófagos na parede vascular e tecido adiposo e aumenta o estado pró-inflamatório. O endotélio ativado expressa fatores de adesão que atraem leucócitos e ativam plaquetas, né, levando ao aumento da permeabilidade do endotélio e potencialmente o desenvolvimento da aterosclerose. Quer dizer, esse slide tenta mostrar como se desenvolve
a aterogênese, né, na situação de resistência insulínica. A morbidade relacionada ao diabetes 2 é uma consequência de dois fatores, ou dois fatos. A doença macrovascular, que é a aterosclerose, e a doença microvascular, que acaba comprometendo a função de órgãos, como a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. O nosso paciente tinha essas anormalidades, né? E essas complicações representam uma causa importante de morte por doença cardiovascular. Em relação à retinopatia diabética, a principal causa de cegueira nos Estados Unidos, né? Aqui mostrando que muitas vezes a retinopatia no paciente diabético ela antecede ou precede o diagnóstico do diabetes tipo 2. Quer dizer, o fundo de olho é importante, que a gente pode encontrar anormalidades sugestivas de retinopatia diabética até antecedendo o diagnóstico de diabetes tipo 2. Também o uso da insulina ela tende a minimizar a progressão da retinopatia diabética. Aqui falando do exame oftalmológico que deve ser feito, né, o fundo de olho, em pacientes com diabetes mellitus, pelo menos uma vez por ano. A classificação da retinopatia diabética não proliferativa, que é o caso do nosso paciente, né, uma retinopatia diabética não proliferativa, como ela se apresenta ali no fundo de olho, que seria a normalidade descrita ali no nosso caso clínico. Foi feito o fundo de olho e foi encontrado evidências de retinopatia diabética não proliferativa. Então, isso é uma complicação microvascular do diabetes, né? A gente está falando do diabetes tipo 2, isso também está presente no diabetes tipo 1. Uma outra complicação microvascular é a nefropatia diabética, que muitas vezes se apresenta com microalbuminúria. É a principal causa de doença renal crônica nos Estados Unidos e no Brasil também, né? E a descrição de que o uso de drogas, como inibidores da enzima de conversão do angiotensinogênio ou antagonistas dos receptores do angiotensinogênio, né, que são os BRAs, eles podem minimizar a progressão da doença, conforme está mostrando esse slide aqui, mostrando que o uso de captopril, que é um IECA, né, ele diminui ou minimiza a progressão da nefropatia diabética. Uma outra comorbidade presente também nos pacientes, que pode estar presente, e estava presente no nosso caso clínico também, é a doença vascular e a neuropatia. Doença vascular periférica e a neuropatia. E essa combinação desses dois fatores representa a principal causa de amputação não traumática em pacientes diabéticos nos Estados Unidos. A neuropatia, né, falando primeiramente da neuropatia, é um problema bastante importante em paciente diabético e a gente deve procurar evidências disso. Como que a neuropatia se desenvolve? Existe uma série de vias que podem ter anormalidades. Aqui é um slide que fala sobre isso, né? Defeito metabólico, qual é o mediador funcional e qual é a consequência. Ali tem vários fatores que podem contribuir para a gênese da neuropatia diabética. Nós devemos, na nossa consulta, quando a gente acompanha o paciente diabético, avaliar os pés do paciente diabético. Isso foi feito ali também quando o paciente foi internado, né? Então, aqui está falando que isso deve ser feito anualmente e em toda consulta que o paciente vem para ser avaliado, olhar como anda a neuropatia, se a neuropatia está presente ou não, se ela progrediu ou não, né? Aqui, como foi feito a avaliação da neuropatia, através com esse teste de monofilamento, 10 gramas, né, Siemens-Weinstein, em locais nos pés, né? E aí você faz a pressão e o paciente responde se ele está percebendo a pressão ou não. Se ele não estiver percebendo a pressão que está sendo feita nessas localizações, isso significa que existe a neuropatia diabética. Então, isso é um problema que precisa ser acompanhado, né? Medidas preventivas em relação aos pés do paciente diabético. A gente deve avaliar, né, se temos a presença da neuropatia diabética e tomar cuidado com medidas preventivas que são proteger o pé. Então, esses pacientes eles não devem usar calçados que promovam calosidades.
porque isso pode fazer com que haja uma solução de continuidade, e como ele tem a neuropatia, ele não vai perceber, ele não vai sentir dor, né? E essa lesão vai progredir, né? Ela pode se ampliar, ela pode progredir, ela pode infectar, que foi exatamente o que aconteceu no nosso paciente. Então, medidas preventivas devem ser tomadas. O calçado deve ser confortável e os pés devem ser inspecionados, né? E tomar cuidado com ferimentos, porque esses pacientes eles não percebem que houve o ferimento, exatamente porque não tem dor, né? E aí a lesão progride e pode tomar uma proporção de maior gravidade, que foi exatamente o que aconteceu com o nosso paciente. Aqui, falando que o controle da glicemia, quer dizer, um controle mais estrito da glicemia, também previne a progressão da neuropatia diabética. Aqui é um slide mostrando uma lesão de um pé diabético, né? Onde é feito ali o curativo, é feito o desbridamento, né? Essa lesão ela tem ali um sangramento presente, né? Quando que está sendo feito o curativo. A lesão do nosso paciente era de uma gravidade muito maior. Ela tinha, na figura vocês viram, existia áreas de necrose, exposição de tendão, quer dizer, a lesão progrediu de maneira significativa. Toda vez que nós temos esse tipo de lesão, que precisa ser acompanhada, e precisa ser feito curativos, muitas vezes desbridamentos, a gente tem que fazer a pergunta se também nós temos a doença vascular presente, né? Se o paciente tem a doença vascular por conta da aterosclerose. E essa, junto com a neuropatia diabética, a doença vascular representa, eu já falei anteriormente, já mostrei esse slide, a principal causa de amputação não traumática. Isso é um problema ali do nosso paciente, né? Ele foi admitido para tratamento desse tipo de complicação. Então, ele tinha uma lesão extensa no pé, com área de necrose, exposição de tendão, que começou a ser tratada, né? Como é que eu posso avaliar essa doença vascular periférica no paciente diabético? Então, nós vamos examinar o nosso paciente e vamos procurar ver se se os pulsos estão palpáveis ou não. Além de palpar os pulsos, eu posso, por exemplo, encontrar pulsos com amplitude diminuídas ou ausência de pulsos. E muitas vezes a gente precisa de exames complementares, que aí é feito pelo especialista, pelo colega da vascular, que é o Doppler arterial, que nos dá, digamos assim, informações importantes sobre o grau de obstrução, né? Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Se eu tenho ali, se eu tenho palpáveis, né, ou não tenho pulso palpáveis, eu posso fazer o Doppler dessa avaliação, isso quem faz e encontrar ali ondas de pulso que podem caracterizar um fluxo arterial normal, um fluxo moderadamente diminuído ou uma obstrução severa do fluxo arterial. Quer dizer, se eu tenho uma lesão no pé e encontro naquela região, naquele membro, comprometimento severo do fluxo arterial, isto é um problema grave que precisa ser resolvido. Então, como é que eu faço o diagnóstico? Examino o doente, palpo os pulsos ou não e peço para a vascular avaliar, e a vascular faz um Doppler arterial. Havendo anormalidade nesse Doppler arterial, que providências poderiam ser tomadas para melhorar esse fluxo arterial, para irrigar aquela área que está com um ferimento grave, com uma área de necrose, né? Aqui, continuando ali no algoritmo, né? Se eu tenho uma doença arterial clinicamente significante, eliminar pressão, que eu comentei, tratar qualquer infecção e também referenciar para o cuidado do colega da vascular. Por outro lado, se eu não tenho uma obstrução significativa, mas eu tenho a infecção, eu posso, obviamente, tratar a infecção, vejo se melhora com o uso de antimicrobianos, continuo fazendo curativos e, muitas vezes, também vou precisar do colega da vascular para acompanhar o caso. Então, a avaliação do colega da vascular é importantíssima nesses casos. Vejam ali, o nosso paciente, continuando, ele tinha exames laboratoriais, evidenciavam 21.210 leucócitos, sem formas jovens, proteína C reativa de 129 e um VHS de 102 milímetros por hora. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para conversar um pouco com vocês. Vocês estão acompanhando o raciocínio?
Sim, professor. Muito bem, Marcela. Quando eu falo desses exames, né, de hemograma, proteína C reativa, velocidade de hemossedimentação, eu estou me referindo a quê? Qual é o raciocínio que a gente tem com a realização desses exames? Para que a gente pede esses exames? Proteína C reativa vai te dar mais noção de grau de inflamação? Isso. A proteína C reativa, ela me dá informação a respeito se existe um processo inflamatório ou não. Isso, no nosso caso, isso tem relação com a infecção, né? A proteína C reativa, ela é muito sensível para encontrar, ela está elevada em pacientes que têm um processo inflamatório, por exemplo, infecção, mas não é específica para a infecção. Qualquer outro processo inflamatório também pode elevar a proteína C reativa. Então, o teu raciocínio está certo. E o hemograma? – 22 mil leucócitos. Sim, hemograma, eu vou ver na série vermelha. Série vermelha? Que tipo de célula está predominante? Se eu tenho uma leucocitose, mas já... Isso é série vermelha ou série... Não, desculpa, série branca. Série eu vou branca. avaliar também série vermelha no hemograma, vou ver quanto está o hematócrito, hemoglobina. E se ele tiver com muito leucócito, já me sugere mais uma infecção, né? Também já esse número corrobora. É normal? 22 mil leucócitos? 22 não, é alto, né? Até onde é normal? Além de eu ver o número de leucócitos, o que eu tenho que ver também, quando eu estou raciocinando que existe uma infecção? Se tem células jovens, se a medula está produzindo células jovens? Isso, se tem formas jovens na periferia, normalmente mais de 10% de formas jovens, de bastões, né? Então, eu tenho que ver o número, que ali está elevado, até 10 a 12 mil no máximo, número de leucócitos, né? E também o desvio à esquerda, que a gente chama de desvio à esquerda, que, na verdade, são as formas jovens presentes, isso pode significar mais de 10% de bastões na periferia. Isso sugere a presença de infecção bacteriana. E o VHS? VHS aumentado também pode ser infecção bacteriana. Eu acho, se eu não me engano... O VHS elevado sugere a presença de um processo inflamatório. Pode ser uma infecção. Pode ser uma infecção. O VHS está muito elevado, né? Está acima de 100. É um VHS muito alto. Vamos voltar lá. Então, aqui é o pé do paciente, né? Eu já mostrei essa foto anteriormente para vocês, né? Uma infecção grave com área de necrose, né? E aqui a gente fala dos biomarcadores, né? Biomarcadores, um dos biomarcadores é a proteína C reativa, né? Eu posso usar os biomarcadores para vários itens, né? Para diagnóstico precoce e acurado de uma infecção, algumas vezes isso tem relação com a gravidade, seleção de tipo terapêutica, se eu vou prescrever antimicrobiano ou não, como que o doente está respondendo ao tratamento. Naturalmente, se eu tenho um nível alto de proteína C reativa e durante o tratamento esse nível cai, isso sugere resposta ao tratamento. Critério de resolução nós não usamos com a proteína C reativa, mas a gente pode usar com outro biomarcador que é mais sensível e específico para a infecção, que se chama procalcitonina. Mas a gente não usa no dia a dia porque é mais caro. A gente dá, digamos assim, o que os hospitais normalmente fazem é a proteína C reativa. Aqui a maneira como o paciente foi tratado, né? Deixa eu voltar aqui para você. Aqui está ali o VHS, iniciado o manejo para infecção do pé diabético, com desbridamento cirúrgico, coleta de secreção para cultura e antibioterapia empírica com ampicilina, sulbactam por 14 dias.
observando diminuição de sinais flogísticos locais, mas permanência do VHS elevado. O que foi prescrito é o quê? Esse antibiótico é o quê? Ampicilina com sulbactam. É o quê? Alguém sabe? Sulbactam é sulfa, né? Oi, quê? É sulfa? É sulfa? Marcela que falou? Foi, professor, mas não. Eu achei que você tinha falado sulbactam. Eu pensei que sulbactam fosse sulfa. Não. É ampicilina associada ao sulbactam. A gente fala ampicilina, sulbactam. Ampicilina é um beta-lactâmico. Ampicilina beta-lactâmico. E o sulbactam é um inibidor da beta-lactamase. É uma associação de duas drogas, do beta-lactâmico mais um inibidor da beta-lactamase. Por que foi prescrito, né, esse tipo de droga para tratamento da infecção, para o pé diabético? Né? Toda vez que a gente vai tratar de uma infecção, a gente tem que raciocinar com alguns itens. Né? Qual é a severidade da infecção? Né? Qual é o foco da infecção? Quais são os micro-organismos envolvidos naquela infecção que eu preciso cobrir? E quais são os antimicrobianos que eu tenho disponível para tratar aquele tipo de infecção. Naturalmente, a gente colhe cultura, que foi o que foi feito, e inicia-se um tratamento empírico, que a gente chama empírico porque eu não tenho resultado da cultura, mas eu já sei que existe a infecção. Então, o que os colegas fizeram está certo? Né? Então, vamos lá. Existem formas de nós, quando eu tenho uma infecção no pé diabético, né? Eu tenho ali, está aqui, né? Ali um quadrinho falando de agentes para tratar infecções leves a moderadas de pé diabéticos e agentes para tratar forma moderada a severa, que é o caso do nosso paciente. Veja lá, está lá, é o primeiro item lá, né? Beta-lactâmicos, inibidores de beta-lactamase, ampicilina com sulbactam. Então, a escolha foi apropriada, né? Tratou-se por 14 dias, observando diminuição dos sinais flogísticos locais, mas permanência do VHS elevado. Então, essa permanência do VHS elevado é que fez com que os médicos achassem que teríamos ali algum problema relacionado ao processo inflamatório não resolvido, ou uma infecção não resolvida de maneira favorável. Quer dizer, melhorou os sinais flogísticos, mas continuou com o biomarcador elevado, com o VHS elevado. Diante disso, realizado radiografia do pé direito, que não apresentou alterações. Devido à impressão clínica de osteomielite, reforçado pela presença de úlcera grande e VHS elevado, foi solicitado ressonância nuclear magnética do pé direito. O exame demonstrou no quinto pododáctilo hipossinal em T1, com brilho intenso após a injeção do contraste, além de hipersinal em T2, achados compatíveis com a osteomielite. Quer dizer, o raio-x não mostrou osteomielite, mas a ressonância mostrou. Por isso que o VHS continuava elevado. Quando eu documento a infecção óssea, que impacto tem isso ali em relação ao meu tratamento? O que eu tenho que fazer? Existe algum impacto? Quer dizer, eu estou tratando, não é uma infecção de partes moles. Na verdade, eu estou tratando uma infecção de partes moles que se estendeu para osso. Tem osteomielite também. Qual é a consequência disso? Eu vou ter que fazer uma terapia mais voltada para que pegue parte óssea, né? Isso. Eu vou ter que escolher um esquema antimicrobiano que tenha boa concentração óssea, né? Eu ainda não sei o resultado da cultura. Isso vai estar ali escrito mais adiante. Mas eu devo escolher drogas que tenham boa concentração óssea. O caso da ampicilina associada ao sulbactam é o caso. Ela tem uma boa concentração óssea. Outra coisa é o seguinte, quando eu tenho uma infecção óssea, eu tenho que tratar por um período maior, um tempo maior, mais longo. Normalmente, 4 a 6 semanas de antibiótico terapia. Quer dizer, o que eu estava pensando em fazer 2 semanas vai virar 4 a 6 semanas. Por quê? Porque eu tenho envolvimento ósseo. A infecção óssea ela precisa ser tratada por um tempo maior, por drogas que tenham boa concentração óssea.
Então, a partir desse momento, ficou claro para todos que estavam acompanhando o doente, a partir do momento que o VHS continuou elevado e foi feita a ressonância, que tinha também osteomielite. Ou seja, o caso estava mais complicado. Vamos voltar lá. Lá, permanência do VHS, osteomielite, né? Imagem na osteomielite, aqui é a ressonância do paciente mostrando, já foi descrito ali, sinais de osteomielite. Está lá, nesse momento, realizou-se um novo desbridamento cirúrgico, estendendo-se a antibioterapia para 6 semanas. Cultura evidenciou Escherichia coli sensível à ampicilina sulbactam. Na 4ª semana de tratamento, houve piora do aspecto da ferida, com aumento da necrose, presença de secreção purulenta esverdeada abundante, optado por novo desbridamento, onde foi constatado lojas abaixo da musculatura extensora da perna que se estendia até o joelho. Solicitado Doppler do membro que não constatou fluxo na artéria pediosa e diminuição significativa da artéria tibial posterior, aquela que a gente conversou sobre fazer o Doppler, né? Pelo colega da vascular. Nesse momento, a equipe cirúrgica indicou a amputação do membro a nível da coxa, o que foi veementemente negado pelo paciente e corroborado pelos familiares que não autorizaram o procedimento. A equipe cirúrgica realizou desbridamento e curativo. Durante a madrugada, o paciente apresentou episódio de hipotensão não responsiva à reposição volêmica, sendo iniciado noradrenalina, apresentou piora progressiva do quadro evoluindo com SARM, insuficiência respiratória, a despeito do tratamento, evoluiu para o óbito. Aqui a discussão sobre amputação, né? Que foi indicada e foi negada ali pelo paciente e os familiares. Essa negativa da amputação, ela está baseada em quê? Como é que eu resolvo isso? Eu acho que tem que amputar, o doente não deixa. Eu acho que tem que respeitar, né? Acho que tem que... Não pode fazer, se ele não autorizou, né? Sim, tá certo. Mas isso é baseado em quê? Para evitar a infecção. Para evitar que a infecção... Desculpa. Oi? Os médicos estavam errados quando indicaram amputação ou estavam certos? Certos, porque não tinha mais vascularização ali, né? Isso. Então, a conduta dos médicos foi correta de indicar a amputação. O paciente e a família do paciente negaram a amputação. E aí se optou apenas por fazer o curativo, né, e manter lá o esquema antimicrobiano, e o doente acabou evoluindo com pior e óbito, né? O que eu estou perguntando, essa decisão que nós temos que respeitar, ela é baseada em quê? Na autonomia do paciente. Isso. São os princípios da bioética. São 4 princípios. Beneficência, não beneficência, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. No caso aí, o do paciente está exercendo o direito, o princípio da autonomia, de dizer que não quer fazer aquilo. E foi o que foi feito. Quando o doente concorda, ou a família concorda, o doente, a família concorda, ele tem que assinar um papel autorizando a amputação. Isso normalmente é feito pelo pessoal da vascular, a amputação, ou da ortopedia. Mas se é o vascular que está acompanhando, é o vascular que vai fazer a amputação, né? Então, a amputação, caso o doente concorde, isso é igual a ele assinar um termo autorizando a amputação. Do ponto de vista... imaginem que vocês estejam vivendo essa situação, né? É difícil, né? Porque não permitir a amputação é igual o óbito do doente, né? Foi o que aconteceu. Muitas vezes nós temos que tentar mudar essa opinião do paciente, da família do paciente, explicar melhor, né? Algumas vezes quem vai explicar isso é o colega da própria cirurgia vascular, falando a respeito ali de que não há mais o que possa ser feito, exceto a amputação, para tentar salvar o paciente, né?
e tentar mudar a opinião do paciente, da família do paciente. Ele pode continuar, não quero, não quero, não quero, e não vai ser feito, né? Então, a gente está lúcido, a família responsável, e não quer que faz, e é o que aconteceu. Mas, infelizmente, nesses casos, a gente acaba perdendo o paciente, né? Acaba perdendo o paciente respeitando o princípio da bioética chamado autonomia. É uma situação difícil, porque você sabe o que tem que ser feito e não consegue fazer. Exercer a medicina, ela exige viver essas situações e tem que trabalhar dentro do que a nossa profissão recomenda, né? Que seja feito dentro da ética, dentro de princípios de boa prática médica. Alguma dúvida? Acho que não, professor. Não? Também não. Professor, Fala aí. isso vale também para o ambiente extra-hospitalar, por exemplo, um politrauma, o paciente está embaixo de um escombro e você só consegue tirar aquele paciente se você fizer uma amputação e ele se nega. Como que é a mesma conduta? Se ele se negar, você deixa ali o paciente? É complicado isso. Quem está perguntando? Eduardo. Eduardo. Veja bem, se você tem uma situação de risco iminente à vida do paciente, né, e você faz o procedimento para salvá-lo, né, isso tem que estar, isso pode ser feito, né? Se o doente não concorda, é complicado que seja feito, né? Isso que você está falando, o doente vai morrer e não quer que ampute a perna. Temos que ser claros, se isso não for feito, você vai morrer aí mesmo, não tem nem como continuar cuidando de você, né? Então, numa situação dessa de risco iminente, você tenta convencer o doente e faz a amputação. E depois você vai anotar tudo no prontuário que precisou agir dessa maneira, porque ele pode, posteriormente, dizer que você fez a amputação sem autorização dele, né? Então, você vai anotar no prontuário que aquela amputação foi feita numa situação de risco iminente à vida do paciente, né? Que é esse cenário aí que você está descrevendo, né? Quando você tem um doente que você atende numa emergência, né? O doente dá entrada na emergência e você é um politrauma e tem o risco de amputação, é levado para o centro cirúrgico, algumas vezes esse processo decisório é feito pela equipe, a família é comunicada, é feito pela equipe, a família é comunicada para salvar a vida do paciente, entendeu? É um cenário diferente que esse que eu mostrei para vocês no caso clínico. Quando ele está na enfermaria, está acordado, não quero que ampute a minha perna, ninguém mexe aqui, pronto, vai ficar por isso mesmo. Eu vou até conversar com ele novamente, vou tentar convencê-lo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque senão ele vai morrer. Mas quando tem risco iminente à vida, quer dizer, eu faço isso ou perco o doente logo a seguir, a situação muda de figura, né? Então, você está agindo nesse sentido para salvar a vida do paciente. Deve haver a concordância do paciente, a concordância dos familiares, né? Mas, algumas vezes, essas pessoas não... Imagine um doente inconsciente, em coma, ou por conta lá da condição clínica dele, de maior gravidade, e se você não faz, você perde o doente, né? E não tem ninguém da família para você conversar sobre isso anteriormente. Você vai tomar a decisão de salvar a vida do doente e vai anotar tudo no prontuário. Normalmente, o que o médico faz, tentando também agir como a medicina preconiza e também tentando se proteger, é que ele escreva no prontuário e peça mais um colega ou que esteja presente ali para, digamos assim, assinar concordando com as decisões que foram tomadas, né? Para evitar, posteriormente, alguma ação judicial dizendo que você agiu de maneira intempestiva, né? Cometeu erro médico, né? Passou por cima da autonomia do paciente, que é possível, né? Então,
como é que eu faço? Eu salvo a vida e escrevo no prontuário por que aquilo foi feito, né? Naquela situação de gravidade, senão eu perdi o doente, e peço a um colega que está junto comigo ali para assinar junto, escrevendo o prontuário, concordando com tudo com o que foi feito também, que houve uma decisão compartilhada ali para poder resolver dessa maneira. Entendeu o que eu expliquei? Entendi, sim, professor. Obrigado. Nós usamos isso também. Eu sou médico de CTI, eu não sou cirurgião, né? Então, eu já vivi essa situação que a gente está conversando aqui com um testemunho de Jeová, que não queria que fosse feita hemotransfusão, né? E se o doente está estável, lúcido, e a família ali perturbando que não quer que faça hemotransfusão, a gente segura. Agora, eu não posso deixar um doente morrer por conta de um sangramento, né? E não hemotransfundir. Isso aí eu estou me omitindo, né, como médico, de tratar esse paciente, né? Senão ele vai morrer na minha frente por causa de anemia e eu não tomei providência nenhuma. Eu já vivi isso e fiz o sangue e escrevi no prontuário que deveria ser feito. E a família me ameaçou, né, dizendo que ia me processar. Eu virei para eles e falei: fique à vontade. Vocês querem processar, pode processar. E escrevi no prontuário o que me levou a tomar a decisão e o que eu fiz. Eu não podia deixar o doente morrer na minha frente sangrando, né? E não aconteceu nada, ninguém processou ninguém, entendeu? Houve aquela ameaça ali, aquela confusão, e depois parou. Mas aí, se a família processar, ela não tem margem, não, para... Oi? Se a família decidir processar, não, o médico ele não tem um risco de perder a causa? Lógico que tem, né? Porque depois que existe um processo, quem decide isso é o juiz, né? Não é o médico, né? O juiz é que vai resolver. Ele vai fazer uma queixa. Eu também participo da Câmara Técnica do CRM há pelo menos uns 15 anos, né? Processos contra médicos que trabalham em UTI. Então, a gente vê de tudo, né? E o processo, muitas vezes, vai para o CREMERG e vai para a Justiça Comum também, né? Eu vou fazer esse ano 46 anos de formado. Eu nunca tive um processo. Eu acho que é sorte, porque eu trabalhei a minha vida inteira em UTI, trabalhei em emergências de grandes hospitais durante vários anos. Eu acho que é sorte de não ter sido processado. Estou contando para vocês aí um episódio da minha vida que aconteceu, que eu também não fui processado, né? Mas acho que você, quando você exerce atividade profissional, você vai exercer procurando fazer o que a medicina recomenda que tem que ser feito. Eu não posso ver um doente morrer na minha frente e não fazer nada. Então, eu não vou ser médico, vou fazer outra coisa. Vou ser dono de uma hamburgueria, que aí não vai morrer ninguém na minha frente. Mas se eu estou trabalhando dentro de uma emergência, dentro do CTI, e tem um doente morrendo, eu vou agir no sentido de salvá-lo. E não é uma pessoa da família que vai dizer para mim o que eu devo fazer ou não em relação ali a se eu salvo ou não salvo o doente, porque ele acha que não deve me transfundir por questão religiosa, que é melhor que ele morra. Não vai fazer isso. Então, tira o doente. Então, não tem como transferir o doente nesse momento. Não posso nem falar assim, então bota em outro hospital, pede para outro médico tratar, porque o doente também não pode ser removido. Então, você vai fazer o que deve ser feito, né? O que a tua consciência recomenda que seja feito, o que a medicina recomenda que seja feito, para salvar a vida naquela situação, que é uma situação de extrema urgência, de emergência, e vai anotar no prontuário. A sua defesa é o prontuário. Você vai escrever no prontuário que, diante das circunstâncias tais e tais e tais, foi decidido fazer isso. E nenhum juiz vai ler isso e vai condenar você. Não vai condenar você porque você agiu para salvar a vida do doente, né? Então, você fez o que tinha que ser feito. Eles podem achar que houve erro, mas não houve erro nenhum. Não houve erro médico nenhum. Ao contrário, o médico agiu com correção. Mas, algumas vezes, essa situação de ameaça, né, eu vou processar, né, o médico acaba também, se ele não tem maneira... Eu já ouvi situações em que cirurgias foram canceladas, porque tinha que fazer uma cirurgia grande, a família disse que não podia ter hemotransfusão, o anestesista e o cirurgião cancelaram a cirurgia. A cirurgia eletiva cancelou, não vai operar. Lógico, vai operar como? O doente sangra no ato operatório, não vai fazer sangue?
não vai fazer hemotransfusão e o doente morre no ato operatório, como eu vou fazer a cirurgia e a família não quer e o doente não quer que receba, então cancela a cirurgia, pede a outro cirurgião para operar, procura outro médico. Mas não é a situação de você estar com o doente morrendo na sua frente, né? Quando ele está morrendo na sua frente, é você que decide. É você que tem que decidir. E você vai agir no sentido de salvar a vida. Eu, sinceramente, nunca tive maiores preocupações quanto a isso, não. Estou contando para você porque eu vivi essa situação, escrevi no prontuário e acabou. Eu vou processar o senhor, fica à vontade, faz o que vocês quiserem. O doente está sendo tratado aqui, ficou vivo e pronto. Não estamos satisfeitos, vou processar. Fica à vontade. Eu estou exercendo a minha atividade profissional e tem outros colegas de outras áreas, de outras profissões, que fazem o que quiserem. Não foi feito nada, entendeu? Aquilo não passou de uma ameaça, de um constrangimento, né? Professor, mas aí no caso o que o senhor falou do paciente está estável, não faz. Ele... Hã? Não faz, segura. Entendi. Espera ficar caracterizado uma situação de urgência e emergência. Aí é diferente, entendeu? Mas aí, caso ele preencha aquela declaração que não pode fazer hemotransfusão nem nada, mesmo numa coisa de emergência. Aquilo não vale nada, porque se eu não vou deixar ele morrer se ele tiver que tomar sangue. Se eu estou cuidando dele no plantão, eu não vou deixar morrer. Aquilo não vale nada. Entendeu? Entendi. Eu não posso ver um doente morrer sangrando e não fazer nada. Mas mesmo que seja questão de religião dele, porque, não sei, é meio delicado, né? Não. Aí o atendimento para salvar a vida dele está acima disso. Tá acima disso. Entendi. É o que eu penso. Eu não estou dizendo que eu estou certo, não. Estou dizendo que é o que eu fiz, o que eu faço. O que eu fiz, né, durante a minha vida inteira, né? A gente tem que ter cuidado. Talvez aí o pulo do gato dessa história é tomar a decisão quando o doente tem risco de vida. Porque se você tomar a decisão sem haver risco de vida, aí isso pode ser questionado. O doente estava com um hemograma, com anemia, isso resolvemos transfundir, não precisava. Aí vai ficar uma discussão, precisava, não precisava, não precisava. Mas quando existe risco à vida, a pessoa está com choque hipovolêmico, choque hemorrágico, aí a discussão é outra, o cenário é outro, entendeu? Certo, tá certo. Obrigada. Alguma pergunta mais? Não, tranquilo, professor. Então tá bom. Olha, um abração para vocês, até semana que vem. Pode botar o nome, a matrícula e sair, tá? Um abraço, hein? Um abraço. Obrigada, professor. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Um abraço. Valeu, professor. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite.